Se isso já aconteceu na sua casa, você precisa prestar atenção, porque quando um cachorro para e fica olhando fixamente para um canto vazio, ele não está confuso, ele está reagindo. E o mais estranho é que quase sempre acontece no mesmo horário. Isso não é um caso isolado. Existem milhares de relatos de pessoas que acordam no meio da noite e encontram seus cães parados, sem piscar, sem se mexer, apenas observando. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe: o que acontece antes disso começar. Antes de encarar o vazio, muitos cães mostram sinais, sinais sutis. Eles ficam inquietos, evitam um lugar específico ou simplesmente se recusam a entrar em um cômodo, como se já soubessem que tem algo ali. E quando finalmente olham, é como se tivessem encontrado. A explicação mais comum é simples. Cães têm sentidos muito mais sensíveis que os nossos. Eles ouvem o que você não ouve, percebem o que você ignora e reagem antes de você notar. Ou seja, pode ser algo físico, algo real, mas invisível para você. Só que essa explicação tem um problema. Se fosse só som, por que eles encaram o mesmo ponto? Se fosse movimento, por que não seguem? E principalmente, por que alguns demonstram medo de algo que não parece se mover? É aqui que tudo fica estranho. Uma pessoa relatou que todas as noites, no mesmo horário, o cachorro sentava na frente do quarto e olhava para o mesmo canto. No começo, parecia nada, até que um dia ele começou a rosnar. Mas não era um rosnado comum, era baixo, contínuo, como se estivesse avisando. E então ele recuou, sem tirar os olhos do canto, como se aquilo tivesse se aproximado. E isso não aconteceu só uma vez. Relatos assim seguem o mesmo padrão, mesmo horário, mesmo lugar, mesmo comportamento, como se não fosse aleatório. Existe uma hipótese pouco discutida. Alguns animais conseguem perceber frequências no limite entre o visível e o invisível. Não é algo que você vê, nem algo que você ouve, mas ainda assim está lá. E se não for apenas uma frequência? E se for algo tentando permanecer fora do alcance da sua percepção? Você só enxerga o que o seu cérebro consegue interpretar, mas isso não significa que não exista mais ali. Talvez você simplesmente não foi feito para ver, mas o seu cachorro foi. E tem um detalhe que quase ninguém fala: alguns cães param de olhar de repente, não porque acabou, mas porque não está mais no canto, está em outro lugar. Talvez o que quer que seja não precise se mostrar completamente, só o suficiente para ser percebido, só o suficiente para saber que foi visto. Então, da próxima vez que seu cachorro parar e encarar um canto vazio, não ignore, mas também não reaja na hora. Observe, porque se ele estiver realmente vendo algo e isso perceber você, talvez você não consiga fingir que não viu. Ele estava olhando para o vazio, ou você, que nunca conseguiu ver o que sempre esteve ali